Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula. O assunto de hoje é um assunto bastante recorrente. E dentro da comunidade Expert CCNBT, meus alunos têm acesso a essas aulas, inclusive já tem uma aula falando desse assunto, mas como disse, né, esse assunto é sempre recorrente, então eu resolvi fazer essa aula novamente. Mas apenas umas noções básicas, porque a parte de aterramento ela é bem complexa, principalmente o aterramento na indústria. O aterramento nas residências, no comércio, né, nos edifícios comerciais, é um pouco mais simples, mas o aterramento industrial é um pouco mais cheio aí de nuances e que requer uma quantidade aí de estudo e de trabalho. Então, por falar nisso, as empresas que precisarem de especialista em projetos de painéis elétricos podem entrar no Angélica Marketplace lá no Instagram. E lá vai encontrar especialistas, inclusive os que já viram essa parte de aterramento, né? Então, esse assunto é um assunto aí que sempre meus alunos ou outras pessoas me perguntam a respeito desse assunto. Então, vamos lá? Aterramento, noções básicas. Essa é a nossa aula de hoje, né? O que é um aterramento elétrico? Vamos começar por aí, né? O aterramento elétrico é uma medida de segurança. Isso mesmo, uma medida de segurança utilizada nas instalações elétricas para proteger as pessoas, não é uma medida de segurança, né? Através do contato humano com a carcaça de equipamentos e para proteger o patrimônio também contra uma falha no isolamento. Então, além de proteger as pessoas, tem que proteger o patrimônio também. Importante proteger as pessoas, mas o patrimônio também é importante, né? Então, é uma medida de segurança. O aterramento elétrico é uma medida de segurança, importantíssimo. Então, aqui o que a norma diz, né? Vamos ver aqui, ó. O que a norma diz? Lá no item 5, ali não está aparecendo bem, mas o item 5.1.2.2.3.1 está escrito: todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de proteção. Todas as massas de uma instalação devem estar ligadas a condutores de proteção. Condutor de proteção é o fio de aterramento, o fio terra. E massas são todos os equipamentos, painéis, motores, a estrutura dos motores, na nossa casa é a nossa geladeira, essas coisas, isso é massa, né? Então, exemplo de massa, né? A nossa geladeira. Então, a nossa geladeira não é uma caixa de metal que possui pés de borracha com eletricidade percorrendo dentro e fora dela. Tem eletricidade pela massa toda, vamos falar assim, né? Se por algum motivo a eletricidade entrar em contato com o chassi, os pés de borracha impediriam a eletricidade de ir para o solo, né? Então, o que acontece? Essa energia seria conduzida para a primeira pessoa que tocasse na geladeira. Então, tem uma falha no isolamento, tem um problema que aconteceu, rompeu o fio terra rompeu, sei lá. No caso aqui não, porque a geladeira ela é isolada, né? Aconteceu algum problema e está passando corrente para a estrutura da geladeira. Como ela não tem como conduzir essa energia para a terra, a primeira pessoa que tocar na geladeira vai tomar um choque, né? Olha lá, eu pus aí o nosso amigo aí, ó, até o cabelo dele, como é que ficou? Tomou um chocão, porque a geladeira está com algum problema.
né? Então, um exemplo de massa, a nossa geladeira, o motor é uma massa, a estrutura do motor é uma massa, a estrutura do painel elétrico é uma massa. Então, vamos entender isso direitinho, né? Por que, então, preferir sistemas aterrados? Por que não? Antigamente não tinha esse negócio de aterramento, lá no século XX, não tinha esse negócio de aterramento. Ninguém ligava para isso, né? Então, por que hoje a gente resolveu preferir sistemas aterrados? Uma consequência de sistemas não aterrados é que é possível energizar a carcaça metálica de um equipamento, a massa, né? Com um potencial mais elevado do que o da Terra. Por que num curto, por exemplo, ele corre para a Terra se o sistema estiver aterrado? Porque o potencial da Terra é menor. De todos os potenciais, o da Terra é menor. Então, com um potencial mais elevado que o da Terra, colocando as pessoas que tocarem o equipamento e um componente aterrado da estrutura simultaneamente em condições de choque. Então, um sistema não aterrado vai acontecer isso. A nossa geladeira, por exemplo, né, se ela tem os pezinhos de borracha, não está aterrado em lugar nenhum, hoje em dia tem lá o condutor de aterramento na tomada, né, gente? Nós vamos falar disso mais para frente. Mas, antigamente, não viu lá que tinha um pinguim em cima da geladeira do nosso amigo? Quer dizer, ele é bem antigo, né? Então, uma consequência de sistemas não aterrados é isso, a carcaça metálica, né, fica com um potencial mais elevado, num defeito, né, do que a Terra, e qualquer pessoa que colocar a mão ali naquela carcaça, naquela massa, tomaria um choque, né. Antigamente, uma falha Terra, não acontecia nada, o motor não parava de funcionar, ninguém nem ligava para isso, mas ninguém percebia que a massa do motor, né, estava aí energizada, tinha um potencial ali, né, uma energia ali, prontinha para dar um choque em alguém. Então, aqui, ó, tem um exemplinho disso, ó. O sistema não está aterrado, aconteceu algum rompimento aqui, ó, no circuito interno, né, nessas bobinas, ó, do motor, a energia ficou aqui, ó, em volta. Qualquer pessoa que tocar aqui vai tomar um choque, certo? Então, vamos lá. Instalação sem aterramento. Vamos ver como é que é isso. O choque acontece porque existe diferença de potencial entre a pessoa e o equipamento, o que ocasiona uma descarga elétrica. Olha lá. O aterramento é necessário a quaisquer circuitos de distribuição, seja residencial, comercial ou industrial. Quer dizer, todas as instalações precisam de aterramento. Porque pode acontecer isso aí. Existe uma diferença de potencial entre a pessoa e o equipamento, ocasionando aí uma descarga elétrica. Um chocão, né? Bom, então, qual então é a função principal do aterramento? Segurança pessoal, né? Ali, nós temos um sisteminha ali, um motorzinho, está com o circuito interno, a bobina dele rota de alguma maneira, estragou, a energia se não estivesse aterrado, estaria toda aqui em volta, mas como está aterrado, está indo para a Terra. Está vendo? Aqui eu tenho um sistema energizado e toda essa energia está indo para a Terra. Então, com aterramento, a corrente não circula pelo corpo da pessoa. Obviamente, sem aterramento, o único caminho é o corpo da pessoa. Teve uma falha aqui, ó, na bobina desse motor. Aqui, potencialmente, ficou tudo energizado. Quando a pessoa tocou na carcaça, o caminho da corrente
passou pelo corpo da pessoa, tomando um choque. A boquinha dele aqui, ó. Esse aqui está alegrinho, encostou lá no motor, não está acontecendo nada. Esse aqui, ó, tomou um choque, a boquinha. Né? Então, a principal função do aterramento é segurança pessoal. É muito importante isso, gente. Uma pessoa que toma um choque pode ter um problema no coração, pode ter um infarto, pode morrer, dependendo aí do nível, né, do choque que ela tomar, da tensão que for esse choque, né? E da quantidade de corrente que passar pelo corpo dela, né? Então, para que serve, então, o fio terra na instalação elétrica? Ele é o caminho adicional para a corrente elétrica retornar com segurança para o chão, para a terra, né? Então, ele é o caminho, o fio terra é o caminho adicional. Você acha que a corrente vai ficar procurando um caminho mais difícil? Ela vai para o caminho mais fácil, ela sempre procura o caminho mais fácil. Então, se ocorrer um curto-circuito, a corrente fluirá através do fio terra, causando um fusível queimado ou um disjuntor aberto. Tudo bem, essas proteções estão aí para isso mesmo, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui o sistema sendo alimentado, passa pelo disjuntor, protegendo aqui o motor. Vamos supor que aqui está representado só um dispositivo de proteção, mas pode ser uma partida de motor, alguma coisa. E aqui, ó, teve um rompimento nessa bobina, né? Aí, ó, eu com o fio terra aqui, vou para o terra. E o que acontece aqui? Desarma. Bom, cessa essa circulação de corrente aí. Está tudo resolvido, né? Então, o disjuntor está aí para isso mesmo, o fusível também está aí para isso mesmo, né? Só que o fusível queima e o disjuntor desarma. Um resultado muito mais preferível do que o choque que pode resultar em um acidente grave, né? Não é mesmo? Não é isso mesmo? Então, tudo bem, queimou o fusível, queimou o disjuntor, eles estão aí para isso mesmo, né? Do que a gente tomar um chocão aí, passar mal, quase morrer, né? Ou morrer. Eu já vi uma pessoa morrer numa instalação, há muitos anos atrás. Então, é uma coisa muito terrível, muito aterradora. Então, é preferível aterrar, fazer um bom aterramento, que não acontece nada com as pessoas. Então, continuando, né? Então, para que serve o fio terra na instalação? Então, aqui, ó, corpo isolado da terra com carga acumulada. Esse aqui não tem, ele está isolado da terra. Olha a quantidade de carga que ele tem aqui, né? Ó. A diferença de potencial é zero. Olha o tanto de carga que está aqui acumulado. Né? Depois, um corpo ligado à terra, eu não tenho nenhuma carga acumulada aqui, porque qualquer problema ela vai descarregar aqui. Continuo com a mesma diferença de potencial igual a zero. Né? Então, o fio terra serve também para escoar cargas estáticas acumuladas em estruturas, suportes e carcaça dos equipamentos em geral. Às vezes a gente vai colocar a mão em algum lugar e toma aquele choque. Né? Às vezes até a gente rela em alguém e toma choque, por conta das cargas estáticas. Né? Tem gente que acumula muita energia. Né? A gente pega na pessoa, toma um choque, só de relar. Né? Às vezes pegar não tanto, mas se relar, toma choque. Então, quais são as medidas de proteção? Né? Nos projetos mais recentes de construção de prédios e casas, os prédios podem ser os prédios das indústrias também, né? Setores administrativos, a parte de vestiário, a parte de restaurante, a parte de banheiros, né? Tudo isso também são prédios, né? Então, as tomadas elétricas já são projetadas para acomodar o plugue com 3 pinos. Uma garantia a mais na preservação dos equipamentos elétricos quando plugados a tomadas desse tipo. O terceiro pino é conectado ao aterramento elétrico, garantindo que cada item ligado àquela tomada pode
pode ser conectado à terra. Então, por exemplo, a geladeira, né, se ela é de 3 pinos, não vai dar choque. Porque qualquer carga que ela tiver ali, qualquer defeito que tiver na isolação, qualquer problema que tiver ali, em vez de ficar energizada ali, aquela energia acumulada na carcaça, vai para o fio terra e vai embora para a terra e acaba aquele problema, né? Então, aqui é um plug de 3 pinos, né? Esse plug fica no equipamento, né? Por exemplo, ele vem com a nossa geladeira, vem com a nossa máquina de lavar, vem com o nosso, alguma máquina lá na indústria que precisa só ser ligada na energia elétrica, né? Sem algum problema. Lá no laboratório tem muito, né? Então, esse plug vem no equipamento. E a tomada está lá na instalação. Então, a instalação já está pronta para receber aquele plug. O terceiro pino é justamente para conectar aquele equipamento à terra, né? Seria o fio terra daquele equipamento, né? Então, essas são medidas de proteção. Muita gente reclamou disso, porque teve que trocar as tomadas de casa, teve que mudar aí o sistema de aterramento da casa. Muitas casas antigas não tinham sistema de aterramento, precisou fazer, né? Para poder garantir uma proteção aí maior ao pessoal daquela residência. Nas indústrias, esse problema a gente não tem, porque as indústrias já tomam todas as precauções para que os trabalhadores ali que fornecem seu serviço ali para aquela indústria jamais sofra aí com um choque, com algum problema na instalação elétrica. A gente sabe que falou de instalação elétrica, falou de segurança, né? Bom, continuando aí com as medidas de proteção, nós temos aí, eu pus essa foto porque, olha, aqui está o edifício, pode ser até uma casa de força, né? Então, aqui tem um sistema de para-raios, olha os raios caindo aqui. Isso tudo vai distribuir por aqui, tudo desce e vai para a terra. E tudo isso está ligado lá na linha de produção, aqui nessa casinha, ali na subestação, ó, tudo conectado. Tá feito um bom aterramento, não vai acontecer nenhum problema, está tudo em ordem, né? Então, em caso de chuva com fortes descargas atmosféricas, o aterramento protege o usuário do equipamento em uso, criando um caminho alternativo para a corrente escoar para a terra. Então, aqui, ó, pode cair o raio que for, não tem problema, ele vai descer, vai para a terra. Aqui, ó, tem uma sala, aqui tem um sistema aqui de não sei o quê, de relógio, tem umas coisas aqui, tudo isso, os painéis, tudo protegido. Não tem problema nenhum, né? Mesmo em caso de descargas atmosféricas, o aterramento é feito justamente para proteger todo mundo, os equipamentos e os usuários também. Então, resumindo, quais são as vantagens do aterramento, né? Por que é vantajoso a gente ter um aterramento? Primeiro, pela proteção da integridade física das pessoas, importantíssimo isso, né? Muito importante mesmo. Segundo, para facilitar o funcionamento de dispositivos de proteção, o fusível, o disjuntor, né? Não tem problema, acontece aí, fez a circulação de corrente aí, foi para a terra, desarma tudo, beleza, como a gente viu lá, né? E também para descarregar cargas eletrostáticas de carcaças de objetos e equipamentos, né? Então, tudo isso fica resolvido aí com o aterramento. Então, existem uns esquemas de aterramento, né? O que a NBR 54 diz? No Brasil, nós temos 3 esquemas básicos de aterramento, de acordo com essa norma NBR 5410, que são chamados de TT, TN e IT. O esquema TN é subdividido em 3 esquemas, que é o TNC, TNS e TNCS, totalizando, então, 5
maneiras diferentes para implementar o aterramento em uma rede elétrica de baixa tensão. Então, de acordo com a norma, nós temos 5 maneiras diferentes para fazer aí o aterramento. Vamos ver aí o significado de cada letra. O T significa terra, o N significa neutro, o C significa combinado, ou seja, as funções de neutro e proteção são feitas pelo mesmo condutor, é o condutor PEM. A gente vê muito isso, né? Esse condutor PEM, muito, muito. O S, separado, ou seja, as funções de neutro e proteção são feitas por condutores distintos. E o I, isolamento, indicando isolamento de todas as partes vivas em relação à Terra. Então, esse é o significado de todos aqueles tipos de aterramento ali que a gente vai ver agora. Então, diferença entre os tipos de aterramento. Quais são essas? As diferenças entre todos esses 5, né, consiste nas ligações dos condutores de neutro e terra entre o equipamento considerado e o transformador que está localizado na via pública, né, ou o transformador da concessionária, né, da concessionária. Então, aqui tem a concessionária de energia, alimentação em baixa tensão, o fornecimento da concessionária é sempre um neutro, o neutro é sempre aterrado. O neutro é um condutor fornecido pela concessionária de energia elétrica, pelo qual há o retorno da corrente elétrica. Então, o neutro que vem da concessionária é um neutro aterrado. Então, vamos lá nas definições. O terra é um condutor construído através de uma haste metálica e que, em situações normais, não deve possuir corrente elétrica circulante. A massa é o equipamento que será utilizado ou a carcaça, como, por exemplo, toda a caixa metálica do equipamento. A gente viu lá, né? Motor, geladeira, essas coisas. Isso aí é uma massa, né? Todo o equipamento em si. E a grande diferença entre terra e neutro é que, pelo neutro, há corrente circulando, e pelo terra, se houver, deverá ser breve, isto é, enquanto desviar a descarga atmosférica para a terra, enquanto ela está desviando aí um isolamento roto, enquanto ela está desviando aquele problema para a Terra, só naquele momento vai circular. Não vai circular em tempo algum. Está tudo ok, ali não circula corrente. Então, vamos ver as simbologias. Esse símbolo aqui é o condutor do neutro. Este símbolo aqui é o condutor de proteção ou fio terra, né, o aterramento, é o PE. Condutor de proteção por conta disso, né? Ele é de proteção mesmo, protege as pessoas, protege o equipamento, né? E temos também o condutor combinado, as funções de neutro e proteção juntas, é o PEM. Esse aqui é uma simbologia do PEM, esse aqui é do PE e esse aqui é só do N, do neutro, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver o tipo de aterramento TT. Olha como ele é, né? O neutro está aterrado, ó, aterramento na alimentação. E o condutor de neutro, o condutor de proteção, o PE, ele é outro condutor, não é igual ao neutro. Então, nós temos aqui um neutro e nós temos aqui um terra, né? Então, ó, este sistema é considerado o mais eficiente de todos, pois tem uma haste própria para o aterramento no transformador, e o neutro é aterrado logo na saída, e segue como neutro até a carga. E a massa do equipamento, né, aqui, ó, esses equipamentos aqui, ó, eles estão aterrados com uma haste própria. Tá vendo?
Este tem a sua haste, este tem a sua haste. Ou seja, o neutro está separado do condutor de proteção. Cada um tem a sua haste, né? A haste de aterramento do neutro é uma, e a haste de aterramento das carcaças, das massas, é outra. Tá? Então, este é o mais eficiente de todos os tipos de aterramento. O TT é o mais eficiente. Então, nós temos agora o tipo de aterramento TN. Esse tipo de aterramento, de acordo com a norma 5410, na subseção 4221, 42221, possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção. São consideradas 3 variantes de esquema TN, de acordo com a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. Esse sistema TN é usado porque você tem uma economia, né? Ele é muito usado. O que a gente mais vê é o TN. Por questões só de economia, viu, gente? Então, vamos ver uma variante do TN, que é o tipo de aterramento TNC. Nesse TNC, ele tem funções de neutro e proteção combinadas, por isso C, né? A gente viu lá que é combinado, pelo mesmo condutor. Então, aqui, ó, nós temos o condutor PEN. Eu tenho tanto o neutro como o condutor de proteção combinados no mesmo condutor. Então, eu chego aqui na massa, no meu equipamento, eu ligo o neutro nele e ligo terra nele no mesmo equipamento. Pode ver essa simbologia aqui, né? Que é combinado. Aqui é só terra, aqui é combinado. Né? Esse equipamento, por exemplo, só tem aterramento. Esse aqui tem neutro e terra. Então, esse tipo de aterramento é o menos recomendado. Ele possui o fio terra e o neutro conectados no mesmo ponto de alimentação do circuito e são distribuídos no mesmo condutor. Então, se acontece uma falha, um rompimento do neutro por algum motivo, o equipamento fica sem aterramento. Né? Quando o aterramento fica sem equipamento, o que acontece? As massas podem ficar energizadas e podem provocar um choque. Não é isso mesmo? Então, por isso ele é menos recomendado. Mas o que a gente mais vê é o sistema PEN por aí. Então, conforme o diagrama, após o neutro ser aterrado na entrada, ele próprio é ligado ao neutro e à massa do equipamento. E sua identificação é PEN, condutor de proteção neutro, e não PE, que seria só o de proteção, né? Como no esquema anterior. Este esquema de aterramento não é permitido para condutores de seção inferior a 10 milímetros e para os equipamentos portáteis, pois a tensão do condutor neutro, um negócio aqui me atrapalhando ali. Já não é, né, a tensão do condutor neutro já não é igual a zero, tá? Então, ele é proibido aí para condutores de seção inferior a 10 milímetros e para equipamentos portáteis, tá bom? Não use o PEN em equipamentos portáteis, porque você pode tomar um choque. Então, vamos agora ver o tipo de aterramento TNC. Vamos continuar vendo, que a gente já estava vendo, né? Outro ponto importante é que nesse esquema não se admite o uso de dispositivos DR. E há também um risco maior no caso de ruptura do condutor neutro. Por isso que ele não é muito usado, né? Se eu tenho neutro e terra no único condutor, eu não posso usar o DR. O DR é o que protege a gente do choque, né?
Então, aqui, ó, está escrito na norma, nas especificações das características relativas à proteção contra choques, queimaduras e outros riscos adicionais, não se admite na variante TNC do esquema TN, que é a função de seccionamento automático, visando a proteção contra choques elétricos, seja atribuída a dispositivos DR. Para tornar possível sua utilização, o esquema de aterramento no quadro deve ser transformado em TNCS. Em algum momento tem que separar o neutro do condutor de proteção, né, do PE, o N separado do PE, tá? Então, tá vendo? A norma fala que se você for usar o dispositivo DR, você não pode ter o aterramento TNC. Então, agora vamos ver o tipo de aterramento TNS, que seria o separado, né? Com condutor neutro e condutor terra separados na instalação. Então, o esqueminha dele é esse. Eu tenho aqui, né? Eu começo aqui na alimentação com os dois juntos, aterrados no mesmo ponto, mas cada um sai com um condutor separado. Só aqui na entrada que ele é junto, ó. Eles estão aterrados no mesmo ponto, mas saem com condutores separados. Então, ó, nesse modelo, terra e neutro conectam-se no mesmo ponto, né? De alimentação do circuito, mas são distribuídos de maneira independente por toda a instalação. Então, ó, nesse caso, o neutro é aterrado logo na saída do transformador e levado até a carga e, paralelamente, outro condutor identificado como PE é utilizado como fio terra e é conectado à carcaça, massa do equipamento. Então, olha, aqui eu tenho esse equipamento que precisa de neutro e precisa de terra, tudo bem, não tem problema nenhum, ele está ligado aqui. Nesse equipamento que precisa só de terra, também está aqui com o seu equipamento ligado, tranquilo, não tem problema nenhum. Está separado o neutro do terra. O único ponto deles de conexão é lá na alimentação do circuito. Depois eles seguem separados, né? Bom, então agora, continuando com o aterramento TNS, nesse esquema de aterramento, o condutor de proteção PE está sempre com tensão zero, que ele é o de terra, né? Proteção. Possui baixa impedância para correntes de falta, que são de altas correntes, né? E é utilizado quando a distância entre a carga e a fonte não é muito grande, porque se é muito grande, ele não funciona muito bem, tá? Então, nesse TNS, tudo bem você usar aí um DR, por exemplo, para proteger aí a pessoa contra choque, né? Agora vamos falar do tipo de aterramento TNCS, com um condutor de neutro e de terra combinados e separados. Aqui nós temos um esqueminha como é, olha. Eu começo como PEM, os dois no único condutor, vou aqui seguindo, e em um determinado momento eu posso separar. Posso separar só o N do PE. Então, eu fico com os dois separados aqui. Então, esse é um combinado separado. Neste esquema, as funções de neutro e de proteção também são combinadas em um mesmo condutor PEM. Porém, este se divide em um condutor de neutro e outro de proteção no circuito onde são ligadas as massas. Nesse aqui, não. Nessa massa, talvez aqui não tivesse problema, mas nessa aqui, talvez sim. Então, por isso que teve que separar. Mas tudo bem, é possível fazer isso, a norma permite. Então, o condutor neutro e proteção são combinados em uma parte e separados em outra parte da instalação. Tudo bem, não tem problema nenhum.
Mas ele fala que o esquema TNC não deve nunca ser usado a jusante do TNS. Ou seja, eu tenho um TNS separado e depois eu vou juntar. Não, é sempre um combinado e depois um separado. Eu não posso ter um TNSC, porque eu posso provocar um curto-circuito, né, gente? Se eu estou tendo corrente circulando no neutro, eu fecho com o terra, eu provoco um curto-circuito, né? Então, nunca utilizar um TNSC, não existe isso. O TNC não deve nunca ser ligado ou usado a jusante do TNS, sempre a montante, tá? Então, vamos lá. O tipo de aterramento IT, esse com neutro isolado ou aterrado por impedância. Aqui, ó, esse aqui é um bom esquema, né? Porque eu tenho neutro aqui aterrado através da impedância. E tenho uma alimentação exclusiva para o condutor de aterramento, para o condutor de proteção, né? Então, ó, segundo a norma NBR 5410, na subseção 42223, no esquema IT, todas as partes vivas são isoladas da terra, ou um ponto da alimentação é aterrado através de impedância. As massas da instalação são aterradas, verificando-se as seguintes possibilidades: massas aterradas no mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, se existente, e as massas aterradas em eletrodos de aterramento próprio, seja porque não há eletrodo de aterramento da alimentação, seja porque o eletrodo de aterramento das massas é independente do eletrodo de aterramento da alimentação. Ou seja, eu posso, inclusive, usar o mesmo eletrodo aqui para sair separado, ou posso ter um exclusivo para ela, tá? Então, a questão é que no esquema IT, todas as partes vivas da instalação são isoladas da terra. Então, continuando aí, sem aterramento, né, por impedância, por exemplo, da alimentação. O que aconteceria? Esse aí. A gente também vê muito isso aqui, bastante. Neste sistema, o neutro pode ser ou não distribuído pela instalação, sendo obrigatória a utilização de um dispositivo supervisor de isolamento, um DSI, que alerta, com um alerta sonoro e visual. Precisa ficar supervisionando o neutro nesse sistema aqui, né? Porque vai que tem algum problema. Ele pode ser distribuído ou não. Se ele estiver sendo distribuído, vai que tem um sistema aí de condução, né? Precisa estar alertando. Teve condução, alerta. Esse tipo de aterramento é recomendado onde é indispensável a continuidade do serviço, como em hospitais e indústrias. Ele é isolado da terra, mas eu tenho um condutor de proteção separado para as massas, para as carcaças, né? Então, em indústria é muito utilizado esse sistema aqui. Então, finalizando, o aterramento é um item obrigatório nas instalações elétricas atuais. E sua função está na proteção dos equipamentos e também para evitar choques elétricos. Aprendemos, então, sobre os tipos de aterramentos para uma rede elétrica de baixa tensão, sendo eles os esquemas TT, IT, TNC, TNS, TNCS, e suas aplicações segundo a norma NBR 5410. Lá na norma tem tudo direitinho, viu? Você pode estudar a norma que você vai encontrar esses esquemas lá. Agora,
Tudo bem, Angélica, nós temos 5 maneiras, mas como que eu vou fazer para escolher? Então, aqui nós vamos dar o que a norma nos orienta. A norma nos orienta qual deverá ser a solução mais viável, seguindo 3 observações importantes para facilitar a nossa escolha. Que é, qual aterramento escolher? Então, ela recomenda que, em primeiro lugar, deve-se optar pelo tipo de aterramento TT, sempre que possível. Caso não seja possível usar o TT por algumas razões operacionais ou de ordem estrutural do ambiente, porque nós sabemos que o neutro que vem da concessionária é um neutro aterrado, mas às vezes eu sou produtora da minha própria energia, eu tenho algumas empecilhos aí que eu não tenho condições de usar o TT. Então, se eu não tenho condições de usar o TT, eu vou optar pelo tipo de aterramento TNS, né, aquele separado. Não vou usar o combinado, eu vou usar o separado, que é parecido com o TT, né? E se eu não tenho como usar nem o TT, nem o TNS, né, em último caso, onde as escolhas anteriores não puderem ser aplicadas, a gente deve optar pela escolha do aterramento do tipo TNC, aquele combinado. A gente vê muito, né, o aterramento PEN, né, a gente vê muito. Apenas se os 2 anteriores não puderem ser estabelecidos. O TNC é muito usado apenas por questões econômicas, né, porque eu economizo um condutor, eu não preciso não preciso de 2 hastes, eu não preciso de 2 pontos separados, né? Mas a gente viu que o melhor é o TT, depois o TNS, e por último, se não tem de jeito nenhum, eu uso o TNC. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Como que então eu faço com a questão do painel? O que o nosso painel, o que o painel elétrico tem a ver com aterramento, né? Então, ali, eu tenho um quadro elétrico, tem uma barra de terra, essa barra de terra vai ser conectada à malha de aterramento da indústria. Ali eu tenho outras massas, que estão conectadas à malha também. Todo mundo está aterrado, né? Todo mundo aqui tem um quadro elétrico também aterrado, Essa conexãozinha aqui pode ser uma conexão exotérmica ou pode também ser uma conexão com conectores, né? Mas a conexão exotérmica é muito usada no aterramento das indústrias, na construção da malha de terra das indústrias. Então, eu coloco o barramento de aterramento no meu painel, né, na barra terra, e ela vai ser interligada, de alguma maneira, à malha de aterramento da indústria. Tá? Por isso que a gente prevê sempre uma barra terra no painel, para evitar todos os problemas que a gente disse antes. Né? Então, se você achou interessante, né, se você... eu queria ter essa literatura. Essa literatura fica disponibilizada lá na comunidade Expert CCMSBT. Ela fica disponibilizada lá. Mas, para que você tenha acesso à comunidade, você precisa ser meu aluno. E caso você seja um empresário que precisa de pessoas que sejam experts em CCMBT, no projeto de CCMBT, você pode acessar o Angélica Marketplace no Instagram, que lá você vai ter acesso aos experts CCMBT certificados pela Angélica. Tá bom? Então, comente aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade a respeito disso, comente aqui embaixo, que eu vou ter muita satisfação em te responder, vou ter muita satisfação aí em te orientar, tá bom? Então, até a próxima aula, a gente se vê na próxima quarta-feira. Bye, bye!